Bom, boa tarde. Como foi apresentado, meu nome é Paulo Henrique Cavalcante, eu sou do Laboratório de Cultura de Tecidos, no qual desenvolvo o projeto de iniciação científica intitulado Biomembranas de Cana-de-Açúcar como proposta inovadora para a diferenciação queratinocítica in vitro de células-tronco mesenquimais humanos. Bom, dando ênfase ao tema do workshop, ciência e tecnologia fazem parte do cotidiano através da produção e desenvolvimento de inovações. Trazendo isso um pouco para o lado da saúde, nós podemos destacar o desenvolvimento de materiais no setor da engenharia de tecidos, dentre os quais recebe grande relevância os biopolímeros, devido à sua ampla aplicação na biologia celular. Trazendo então, nós podemos amarrar de uma forma geral que a engenharia de tecidos ela constitui um amplo conjunto de conhecimentos multidisciplinares que visam contribuir com a medicina regenerativa na busca por novas alternativas aos métodos convencionais de terapia. E associado a essa engenharia de tecidos, nós temos as células-tronco mesenquimais, que são células que apresentam um alto potencial de capacidade de diferenciação celular, que, quando associada em um futuro próximo às técnicas desenvolvidas pela bioengenharia, bem como junto com a bioengenharia, vão proporcionar ferramentas inovadoras na área da saúde para auxiliar os processos regenerativos. Dando enfoque especial à pele, por que trabalhar com pele? A pele, quando lesada, seja por traumatismo de origem físico-química, processos infecciosos, doenças autoimunes, feridas complexas como úlceras venosas, úlceras por pressão, úlceras de origem, por exemplo, pé diabético ou doenças oncológicas, queimaduras em especial, elas predispõem o paciente a uma perda de eletrólitos e água que podem gerar uma maior morbidade desses, demandando um maior tempo de internamento, gerando custos para esse sistema de saúde, seja esse sistema público ou privado, além do custo social que envolve aqueles pacientes acometidos por esse tipo de lesão. Porque, por exemplo, em um paciente dependendo do tipo de queimadura que ele possa vir a sofrer, por exemplo, existem casos que há um internamento que se estende por meses e é preciso criar ferramentas que diminuam esse impacto sobre esse paciente. Por isso, nós objetivamos avaliar as características morfológicas das células-tronco mesenquimais de cordão umbilical quando cultivadas sobre esses novos suportes de biopolímero de cana-de-açúcar nas formas de membranas lisas e porosas, destacando a capacidade de diferenciação dessas células em queratinócitos. E como que ocorreu esse trabalho? Inicialmente, nós temos esse biopolímero, que ele foi produzido na unidade experimental, a partir da fermentação do melácio da cana-de-açúcar pela bactéria Zooglea sp, nas formas de membranas lisas e porosas. Em seguida, extraímos essas células-tronco mesenquimais da veia do cordão umbilical, lembrando que esse processo ocorreu mediante a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Após a extração dessas células, realizamos o cultivo em ambiente controlado, a uma temperatura de 37 graus Celsius e 5% de CO2, em meio de DMEM-F12 suplementado com soro fetal bovino e antibióticos. Após o estabelecimento, acompanhamos o estabelecimento dessa cultura através da microscopia invertida por contraste de fase e confirmamos a linhagem mesenquimal por meio da citometria de fluxo, através de imunofenotipagem. Com a confirmação dessa linhagem mesenquimal, nós passamos então a realizar a diferenciação queratinocítica dessas células em garrafas sem a presença do material, bem como na presença das membranas lisas e porosas. Como resultado, a gente tem aqui a presença dessas células-tronco logo no início, logo após a sua extração da veia do cordão umbilical, que ela apresenta a morfologia típica arredondada, e após um período de 72 horas já é possível observar, acho que a imagem não ajuda muito, mas é possível observar células variando da morfologia arredondada a fibroblastoide. E após 5 dias de cultivo, a gente já consegue observar a formação de uma monocamada com células fibroblastoides. Dando sequência, após o estabelecimento dessa cultura e a realização das passagens celulares, da tripsinização da cultura, passamos à identificação para saber se de fato
era uma linhagem mesenquimal ou hematopoética, que foi realizada por meio da citometria de fluxo, onde a gente pode observar a expressão positiva para marcadores preconizados pela Sociedade Internacional de Terapia Celular, destacando que de fato é uma linhagem mesenquimal com a expressão positiva para o CD29, CD44 e 90, e a expressão negativa para aquela linhagem hematopoética, como o CD31, que é específico para a molécula de lesão plaquetária, o CD34, que está presente em receptores de células endoteliais, e o CD45, que é presente em todas as células hematopoéticas. Então, com esses resultados, nós confirmamos a linhagem mesenquimal dessas células-tronco. A partir de então, da confirmação dessa linhagem, iniciamos os testes com o biopolímero. Na forma lisa, na figura 4A, a gente pode observar essa membrana com as células na morfologia arredondada logo após o semeio sobre esse material, e após um período de 5 dias é possível observar uma proliferação celular sobre essa membrana do biopolímero de cana-de-açúcar. Na forma porosa da membrana da cana-de-açúcar, nós também podemos observar e fazer o comparativo do crescimento dessas células quando sobre o plástico da garrafa de cultura e a biomembrana de cana-de-açúcar, onde a gente observa uma morfologia uniforme tanto na membrana quanto no material da garrafa de cultura. E após passado 5 dias, podemos observar já a morfologia fibroblastoide em ambos os materiais, tanto no plástico, que é o orifício, o poro do plástico, quanto na membrana do biopolímero de cana-de-açúcar, a morfologia variando de arredondada a fibroblastoide. Na sequência, nós fizemos a microscopia eletrônica de varredura para averiguar de fato a interação dos prolongamentos celulares dessas células com as nanofibras do material, corroborando com os resultados de Barros de 2013, que reforça que esse biopolímero de cana-de-açúcar ele é um material adequado para o cultivo dessas células-tronco mesenquimais. Com isso, passamos então a iniciar o processo de diferenciação celular sobre esse material. Lá na figura A, a gente tem a diferenciação dessas células nas garrafas sem a presença do biopolímero. Aqui a gente observa a disposição que é descrita na literatura de queratinócitos, como células cuboide, com morfologia cuboide arredondada, dispostas em grupos. Na figura C, nós temos essa diferenciação celular sobre a membrana, onde a gente também consegue observar a disposição em grupos com morfologia cuboide arredondada, que é evidenciada pela figura C, que está em um momento um pouco maior. A gente pode observar essa mesma disposição. Bom, então, no decorrer desses estudos, ficou evidente o potencial desses biosuportes para favorecer a diferenciação, o cultivo e a diferenciação dessas células-tronco mesenquimais em queratinócitos, sendo necessário ampliar maiores estudos para uma futura aplicação terapêutica. Lembrando que é um material à base de cana-de-açúcar e que é uma matéria-prima abundante na nossa região. Ou seja, ele, em um futuro, ele pode, se vier a ser produzido em larga escala, o material da produção desse polímero ele é abundante. Então, a gente pode concluir que as biomembranas lisas e porosas do biopolímero de cana-de-açúcar mostrarão-se biocompatíveis com a cultura de célula-tronco mesenquimais, sendo capaz de propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas células e sua diferenciação queratinocítica. E por isso, necessita-se aprofundar os estudos com novos polímeros voltados para a engenharia de tecido, para que em um futuro próximo seja possível oferecer ferramentas inovadoras capazes de auxiliar os métodos convencionais da medicina da regeneração tecidual. Aqui estão algumas referências que eu usei nesse trabalho. Queria agradecer aos órgãos de fomento, CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Propesc, ao LICA, por proporcionar a estrutura para que tenha sido realizada a microscopia eletrônica da varredura, e à Fiocruz, a Rio Magalhães, que nos cedeu o espaço para realizar a citometria de fluxo, e ao grupo do Laboratório de Cultura de Tecidos. A comissão tem algum questionamento?
parabéns pela apresentação. E eu queria saber assim, na literatura, qual é o biopolêmico mais utilizado para o crescimento desse tipo de linhagem celular? E se você usou ela como controle, né? Para ver se o seu crescimento na sua biopolímero de cana-de-açúcar é melhor ou não. Na literatura, eles descrevem alguns materiais, muitos à base de colágeno, outros de materiais sintéticos, como PDLA, PDLLA, que são materiais sintéticos. E quanto à linhagem celular, a gente buscou fazer essa diferenciação no plástico, sem a presença do material, para poder fazer o comparativo. Se ela seria semelhante ao que aconteceu com a presença e com a ausência desse material. No futuro, a gente almeja pegar uma linhagem estabelecida para realizar esse teste e verificar se essa viabilidade também ocorre com a célula que ela já vem estabelecida de um banco de tecidos, de um banco de células, para fazer o comparativo e ver se os resultados são próximos. Respondi sua pergunta? Paulo, já tem alguém utilizando isso para algum propósito na área médica, mesmo em estado inicial, ou nunca foi utilizado para esse fim? Esse estudo é o primeiro. A membrana, com a diferenciação celular, não. Ela já vem sendo usada em caráter experimental no Hospital das Clínicas de Pernambuco, que é o responsável por essa membrana, o professor José Lamartine, que ele cede esse material para a gente. Ela já vem sendo usada em caráter experimental, vem apresentando resultados satisfatórios, que inclusive uma das vantagens que eles relatam é que uma vez colocado sobre a lesão, esse material ele não precisa ser trocado, ou seja, ele gera um desconforto menor para o paciente, para evitar aquele número de trocas excessivas de curativos. Com a célula não, levar o material com a célula ainda é um projeto, que está no futuro ainda um pouco distante, e a gente vem testando isso. Meu nome é Flaviana, eu faço mestrado também pelo programa de pós-graduação em inovação terapêutica. E eu, assim, vários biopolímeros e vários corímetros, scaffolds que são utilizados como suporte para crescimento celular, no geral. Né? No meu projeto, por exemplo, eu trabalho com matriz gel. Então, não seria interessante, talvez, você pensar em utilizar algo que já está, mas que já é bem caracterizado, para você poder comparar, para você mostrar no seu projeto, no seu trabalho, no sentido geral, que o seu trabalho, que o biopolímero de cana-de-açúcar, ele é melhor, ou qual seria, você poder comparar? Certo, isso pode ficar como uma sugestão, a gente aceita. Eu não fiz isso ainda, mas no futuro pode ser realizado, sem problema. Bom, agradecer a apresentação do Paulo.